Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre conceitos fundamentais da metodologia, né? Qual que é o objetivo aqui então dessa segunda aula? Compreender os conceitos fundamentais da metodologia como? O que foi essa história? Como que ela se evoluiu ao longo dos anos, né? Quais as unidades e padrões e como se obtém múltiplos e submúltiplos do método, por exemplo. Qual que é a maneira correta de se arredondar valores, né? Levando em consideração os algarismos significativos e a importância do conhecimento de erros e incertezas nas medições. Lembrando que nenhum objeto é perfeito, nenhuma medida sai perfeita. Então, como você consegue se resguardar e garantir que numa faixa de valores você tenha aquele valor que você quer para uma medida específica. Então, a definição da metrologia. Ciência da medição que abrange todos os processos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer campo ou de ciência ou tecnologia. Então, não é somente na física, né, que a metodologia ocupa um papel relevante. Em qualquer atividade humana que você requeira medir algo, a metodologia vai estar ali presente, né? Então, por isso que muitas vezes ela é encarada como uma ciência básica. Agora, um pouquinho de história, vamos entender como que a metodologia evoluiu para o que ela é hoje, né? Por exemplo, na antiguidade, era muito comum se fazer trocas, né, comércio entre povos, e, de certa forma, essas práticas fizeram com que fossem criadas unidades de medidas para as mercadorias. Mas a partir do momento que esses mercados se expandiram, que novos povos começaram a fazer suas trocas, percebeu-se a necessidade da medição fazer sentido, né? E que deveria estar de acordo aí com as medições executadas por outros homens, outros povos. Segundo Vaz e Guimarães, a necessidade de medidas padrão passou a existir logo que os homens começaram a fazer negócio em grande escala, né? Então, na história, o homem tinha ali apenas começado a evoluir tecnologicamente quando o grande império desmoronou. A Europa foi invadida por tribos bárbaras, né? E essa sucessão de invasões tem seu ápice no ano de 476, quando o último imperador é deposto e um chefe bárbaro assume o título rei de Roma. Por que eu estou falando isso, né? Porque a entrada do homem nesse período chamado de anos de escuridão para toda a ciência, toda a questão de tecnologia, questão de desenvolvimento humano, né, de conhecimento, e fez com que vários sistemas de medições, por conta disso, fossem esquecidos, né? Então, o que era para se evoluir acabou entrando em desuso. Então, outras informações aí interessantes. Foi o rei da Inglaterra, Eduardo II, no ano de 1350, né, que a legalizou centenas de anos depois do uso comum, como o comprimento de 1 polegada será igual a 3 grãos de cevada secos e redondos, encostados um ao outro, ao comprimento. Então, daí exemplificar no desenho como que é tirada a medida de 1 polegada. Então, se a gente for observar, a gente pegar 1 polegada e colocar, por exemplo, numa régua, vai dar em torno de 2,5 centímetros, ou 25 milímetros, 4. Unidade de medidas. Temos, por exemplo, decimal, que significa dizer décimos. Esse sistema originou-se dos egípcios e dos chineses. O duodecimal, que significa dizer divisão em 12 partes, e foi aí utilizado pelos romanos, que dividiu o pé em 12 polegadas, a libra em 12 onças e o ano em 12 meses. O binário, ou seja, em metades ou quartos, oitavos e assim por diante, era como é conhecido o método hindu. O sexagesimal, que é divisão por 60, esse método utilizado também pelos babilônios, e logicamente, com o tempo que a gente conhece,
Um minuto dividido em 60 segundos, uma hora em 60 minutos, né? Como a gente já tem conhecimento. Quem que é o Amota Sés? Era um funcionário da colônia mais diretamente ligado com a fiscalização de pesos e medidas. Função básica: manter o bom funcionamento dos mercados e do abastecimento de gêneros, além de fiscalizar obras e juntamente com o escrivão da almotaçaria, os pesos e medidas. Então tinha um cargo específico para essa questão metrológica, né? No Brasil, 28 de janeiro de 1811, um decreto criava o lugar de medidor da alfândega da capitania de Pernambuco. Então foi através da Lei Imperial de 62, 1862, que Dom Pedro II colocou o Brasil como uma das primeiras nações do mundo, né, a adotar oficialmente o sistema métrico decimal. Então estava à frente de muitas nações, né? Já 10 anos mais tarde, né, em 1872, pelo decreto 5089, foram expedidas as instruções provisórias para a execução da lei. E o decreto 569 de dezembro do mesmo ano regulamentou sua aplicação, cabendo às prefeituras a incumbência de calibrar e fiscalizar os pesos e medidas. Então, quase 100 anos após esses fatos, a criação do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, INPM, em 61, pela Lei 4.048. E em 73, 12 anos depois, o Inmetro, né, foi criado, né, pela Lei 5966, de 11 de dezembro de 73. Nessa ocasião, o Inmetro substituiu então, né, o INPM. A Organização Internacional de Metrologia Legal oferece um trabalho que está centrado na organização internacional e busca consolidar um sistema de certificação de instrumentos de medição, unificando as formas de controle metrológico na comunidade internacional. Apesar de estar muito bem difundido a ciência da metrologia, tem um órgão ainda, organização específica para controlar qualquer divergência que porventura surgir, né? Aperfeiçoar a metodologia mundial é a parte fundamental do esforço da International Standard Organization, ISO, né, para a padronização e desenvolvimento de sistemas de qualidade. A gente conhece também a responsável por várias leis, não leis, né, mas as normas ISO, por exemplo, né, partem, né, dessa organização. E temos também, fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. É o órgão responsável pela normalização técnica do país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, tá aí quando foi criado, né? Falar um pouquinho agora de múltiplos e submúltiplos do metro. Por se tratar de unidades de medidas decimais, basta multiplicar ou dividir por 10 um determinado número de vezes quando quisermos passar de um múltiplo ou submúltiplo para outro. Então, por exemplo, de metro para decâmetro é só multiplicar por 10. Um decâmetro tem 10 metros. De metro para hectômetro, eu preciso multiplicar 2 vezes 10 é 10 cents. Então, um hectômetro tem 100 metros. De metro para quilômetro, eu preciso multiplicar 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né, que dá 1000. Então, 1 quilômetro temos aí 1000 metros. E quando a gente faz abaixo do metro, né, centímetro e milímetro, eu divido por 10. Então, por exemplo, eu vim para decímetro, se eu divido o metro por 10, eu tenho aí 10 centímetros, por exemplo. De metro para centímetro, divido aí 10 vezes 10, 100. Então o metro tem 100 centímetros. E de metro para milímetro, divido por 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, de metro para milímetro, um metro tem aí 1000 milímetros. Então é uma forma de fazer
geralmente, né, fazendo de forma geral, multiplicando ou dividindo por 10. Aqui tem só um exemplo. Então, quando eu quero também obter outros valores, né, 2 vezes 10, 20, já 20 vezes 10, 200, para saber em que ponto que eu estou, né? Se eu quero achar em quilômetro, mil, partindo do metro, por exemplo. Aqui está a tabelinha só para exemplificar essa questão de múltiplos e submúltiplos. Qual que é o prefixo, né, desses multiplicadores. Então está aqui exemplificado. Qual a potência que se eleva, qual que é o multiplicador. Daqueles que eu já comentei, né? Por exemplo, questão metro, quilômetro, hectômetro e por aí vai. E também o exemplo aí de submúltiplos, né, do metro, só para exemplificar. Vamos falar um pouco agora de arredondamento. Mas antes de falar de arredondamento, eu preciso falar aí de algarismos significativos. O que são? Né? São todos algarismos que indicam o valor. Então, por exemplo, 2,77 possui 3 algarismos significativos. 5,7600 possui 5 algarismos significativos. E já 0,045 possui apenas 2. O que isso nos dá a noção? Que os zeros à esquerda não tem valor nenhum, né? Então, o zero à esquerda é sem valor, mas o zero à direita tem. Por que o zero à direita tem? Se eu falar uma medida é 5,76 metros e falar uma medida é 5,76, ou seja, 5,7600, me indica um valor diferente, porque 5,76 é como se fosse uma medida que eu medi com até 2 casas depois da vírgula. Mas 5,7600 está mostrando que 4 casas após a vírgula tem esse valor específico, que é determinado para mim, é uma medida bem precisa. Então ele é um algarismo significativo, né?